construção constante na prática de coesão, invenção de identidades, dinamização e sociabilidade da vida. Em geral, quando nós pensamos a diáspora africana, no qual milhões de negros escravizados foram trazidos para as Américas e tantas outras regiões do mundo, obviamente a gente parte para falar dessa violência colonial e dessa violência que a diáspora causou e causa. A diáspora ela se mantém e os traumas coloniais também se mantêm. Então, quando a gente vai falar de jongo, quando a gente vai falar de manifestações da cultura afro-brasileira, a gente parte desse começo, dessa ideia de que da escravidão, da dor, do sofrimento, mas é muito importante dizer que antes disso, antes do processo colonial de escravização, a África já existia. A África já existia, a África já produzia conhecimento, a África já tinha sua sociedade organizada, com seus saberes, conhecimentos, com a sua cultura, com as suas múltiplas visões de religiosidade. Não só um olhar religioso, mas múltiplos olhares de religiosidade. Entender que quando a gente fala da diáspora africana, da dimensão disso tudo, a gente está pensando, está falando de muitas Áfricas, e não de um país, mas de muitos países, de muitos lugares que foram afetados pelo colonialismo. No Brasil, a gente, na grande maioria, a gente tem grupos bantus e sudaneses, língua iorubá e língua banto, né? Nigéria, Angola, Benguela, Congo, enfim. E uma das maneiras da gente pensar essa diáspora, através dessas dores, mas pensando antes dessas dores, é pensar no legado cultural do povo preto para todos nós. Em geral, quando a gente fala das culturas de matriz africana, e a gente vai transitando pela maneira com que essas manifestações acontecem, tem um ponto que é um ponto que eu posso chamar de um ponto em comum. Um ponto em comum que está representado na força do tambor. O tambor, um instrumento trazido pelos negros africanos para cá, ele tem uma simbologia que ele vai para além do que é um instrumento musical. Se a chibata é o grito da morte, o tambor é discurso da vida. Eles, os tambores rituais, possuem gramáticas próprias, contam histórias, conversam com as mulheres, homens e crianças, modelam condutas e ampliam horizontes no mundo. Foram eles que muitas vezes expressaram o que as palavras não podiam dizer e contaram as histórias que os livros não poderiam contar e as línguas não poderiam exprimir. Então, quando a gente pensa nas manifestações, como hoje a gente vai falar aqui da manifestação do jongo, mas a gente, eu vou trazendo primeiro essa ideia do som do tambor, é porque o tambor ele vai fazer justamente essa transmissão de um conhecimento que muitas vezes não podia ser expresso nessa conversa aqui, nesse diálogo, abertamente dito. Então, o tambor ele serve como um elemento não só de conexão com a ancestralidade,
mas ele serve também como um elemento de circundar informação entre aquele grupo que toca e que ouve e que dança aquele tambor. Os tambores rituais, normalmente preparados, né, os tocadores dos tambores rituais, normalmente preparados para essa função, desde criança, são alfabetizados nos alfabetos da percussão, para aprender o toque adequado, e aqui ele vai falar de orixás, né, voduns e enquices, mas a gente pode estar aplicando nas outras manifestações que não estão diretamente ligadas à cultura do candomblé, como é o caso do jongo. Não está diretamente ligado, mas tem raízes na mesma origem. Né? Há, portanto, uma pedagogia do tambor, feita dos silêncios, das falas e da resposta dos corpos, fundamentadas na maneira de ler o mundo, sugerindo os ritos primordiais. Então, assim, eu estou trazendo essa ideia, né, aqui da diáspora, trazendo essa ideia de uma presença de um instrumento musical, mas no texto que eu tirei hoje para trazer, se chama A Ciência Encantada das Macumbas, do Luiz Antônio Simas e do Rufino. Está na página 58, para quem quiser, né, depois buscar esse texto. Fala justamente dessa presença do tambor, não só enquanto um elemento que está ali para formar a equipe musical, mas ele traz a ideia de um tambor que forma pedagogicamente os nossos corpos. Por isso eu comecei primeiro tocando um pouco esse ritmo de tambor para a gente ouvir, né? Não raro, quando a gente vai a um lugar onde existe um grupo de tambores, ou um tambor, vários tambores tocando juntos, né? A gente ouve alguém dizer, não sei se vocês já passaram por isso, né? Nossa, eu não conheço essa dança, eu não conheço essa manifestação, mas ouvir esse tambor mexe comigo. Parece que tem uma memória aqui, uma coisa que vai mexendo com o meu corpo. Eu não consigo ficar parado. Às vezes a pessoa não dança, mas ela está ali, ela mexe o pé, ela mexe a mão. O som do tambor ele vai atravessando a gente e parece que ele vai despertando uma memória há muito tempo guardada dentro da gente. Isso para as pessoas que não têm determinados contatos. No entanto, para quem preserva as manifestações, o texto vai apontar aqui, né, que esse preparo pedagógico para se aprender a tocar um tambor, nas suas várias manifestações, vai acontecendo desde criança. E esse aprendizado pedagógico não se trata apenas de sentar de frente do tambor, botar a mão na pele e tocar. O primeiro aprendizado que o tambor vai dar para a gente, diferente de ser a gente tocando nele, provavelmente será ele tocando a nossa pele através do som emitido pela mão do tocador. Então, nosso corpo vai sentindo essa vibração, nosso corpo vai identificando o ritmo que vai sendo tocado. A gente pode não conhecer, a gente pode não entender, mas esse tambor, como memória, como história, ele vai escrevendo no nosso corpo uma série de informações e a gente vai guardando. E em algum momento, dada a oportunidade da gente sentar diante dele e tocar, pode ser que a gente toque exatamente aquilo que a gente aprendeu com muito esforço, né? Com um aprendizado pedagógico, entendendo cada área desse tambor. Aonde é que ele me dá o som um pouco mais grave? Aonde é que ele me dá um som um pouco mais agudo? Se eu toco ele mais lento, se eu
toco ele mais para frente. Essa pedagogia, né, que o Simas traz ali, tão poeticamente falando, né? Minha bateria está caindo aqui, só um momentinho. Foi. Vai escrevendo muitas histórias da gente. E se a gente associa esse som às histórias ancestrais que são contadas pela memória dos mestres, dos fazedores da cultura, quer seja do jongo, quer seja do candomblé, quer seja do samba de roda, do coco, do maracatu, esse som, essas histórias, toda essa vivência vai construindo, através do corpo tambor, os nossos corpos de pesquisa, os nossos corpos dançantes, os nossos corpos cantantes e os nossos corpos tocantes. Durante um tempo, na pesquisa que eu faço sobre cultura afro-brasileira, né, com a companhia, também com o padeiro, eu percebo uma presença desse tambor sendo acompanhado sempre uma companhia de 3 tambores. Em algumas manifestações, não. Tá? Mas trazendo aqui a cultura, por exemplo, do terreiro, no terreiro de candomblé, a gente tem 3 tambores que conversam entre si. O rumpi e o lé. No jongo, no jongo da serrinha, a gente também vai ter a presença de 3 tambores. O caxambu, o tambu e a puíta. Tanto no candomblé, né, de Quito, como na serrinha, quando a gente fala desses 3 tambores, eles têm uma função ali que é um tambor mais grave, um tambor. Eu hoje, gente, em isolamento, eu só tô com um tambor em casa, tá? Então não vai dar para mostrar a diferença assim do som desses tambores, mas vai dar para falar disso. Eu só tô com um tambor. Então eu vou falar dos 3 tambores num só. Um grave, um agudo e um médio. Nos candomblés de Angola, eles vão ser tocados igual são tocados no jongo, né? Não com no mesmo ritmo, a mesma levada, mas são tambores tocados à mão. À mão. No candomblé de Quito a gente vai ver esse tambor, esses 3 tambores, mas eles vão ser tocados com varas. Varas de marmelo, varas de goiabeira. São chamados aqui davis. Mas também é um tambor grave, um tambor médio e um tambor agudo. E eles vão conversando entre si. Quando eu conheci lá a comunidade da Serrinha, isso foi na primeira metade dos anos 80, eu era aluno de uma escola pública, onde existia um projeto chamado Projeto Zumbi dos Palmares. Era um projeto pedagógico que durou nessa escola 3 anos. E nesse projeto pedagógico da escola, a gente visitou vários lugares que trabalhavam a cultura afro-brasileira, né? Entre esses vários lugares, eu posso lembrar rapidamente aqui, mas só em Madureira a gente conseguiu ir. No Aguibara Dudu, que é um bloco afro de Madureira, a gente conseguiu ir no Império Serrano, que é uma escola de samba, né, formada por moradores da Serrinha, em Madureira, e em 83 a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o jongo da Serrinha. Naquela ocasião, a visita que a escola fez foi no terreiro de Xangô, lá na casa de vovó Maria Joana. Então, assim, essa memória, para mim, é uma memória muito bonita, uma memória muito forte. Eu venho de uma família de tradição de Umbanda.
Então, assim, primeiro ter a escola tirando o aluno de dentro de sala de aula para levar o aluno para conhecer cultura popular na época. Não se tratava, não falava de cultura popular, né? Não, de fazer uma pesquisa de folclores, né? O termo cultura popular foi, a gente vem trazendo, vem usando juntamente com o folclore aqui, mas na época era uma pesquisa de folclore. E a gente foi fazer a nossa pesquisa de folclore lá na Serrinha. E eu me lembro que os professores, naquela ocasião, tinham fuscas. Então eles encheram-se os fuscas com um monte de aluno e a gente foi para a Serrinha. Uma lembrança que me traz muito forte, eu estou trazendo essa história, né, para poder a gente entrar um pouco lá no terreiro. Uma lembrança muito forte que eu tenho é que quando a gente chegou ali na subida da Rua da Balaiada e a gente olhou para cima, onde ainda é a casa, né, mas onde era a casa da vovó Maria Joana, então eu vi aquela senhora negra com uma roupa que para mim era muito peculiar, uma blusa de renda, uma saia de renda, vários fios de conta no pescoço, um turbante na cabeça, um cachimbo, e ela lá encostada assim, esperando a gente. Isso era em 1983. Não existia celular. Tá? Para a gente chegar lá naquela comunidade, a escola ligava para um orelhão num bar, pedia para deixar recado que ia ligar a tal hora, depois ligava e combinava a hora de chegar na comunidade para ir assistir lá, para ir fazer a pesquisa. Né? Nessa ocasião não tinha telefone nem em casa, era o telefone da escola, né? A escola que fazia esse trâmite. E essa imagem, né, me traz muito essa fala do Simas aqui, quando ele diz, né, que o tambor é aquele que conversa com mulheres, com crianças, com homens, porque é justamente essa imagem também que me vem. Né? É subir aquele lugar e ver aquela senhora com uma roupa muito próxima, né? Eu não sabia o que era jongo, então, no meu olhar, aquela roupa era muito próxima de uma roupa de quem era de Umbanda, dos cultos de Umbanda. Obviamente que ao chegar ao terreiro, aí eu entendi que aquela senhora jongueira também tinha uma forte relação com a tradição da Umbanda, porque era dentro do terreiro, ali, que ela ia receber a gente. Aí tinha um gongá, para quem não sabe, um gongá é mais ou menos, está aqui assim, né? Só que aqui eu tenho um orixá, um obaluaê, tenho uma imagem que eu guardo com muito carinho, que é uma Nanã, que eu recebi de presente da tia Lola, e eu deixei ela aqui hoje porque Nanã é a santa matriarca do jongo. Eu deixei a Nanã aqui para a gente poder estar falando, com um presentão que eu ganhei da Lola. E a gente entrou lá no terreiro da vovó Maria Joana e o mestre Darcy estava lá. Naquela ocasião eu não tinha nem ideia de quem era o mestre Darcy, talvez você já tenha hoje ouvido falar e tal, mas naquela ocasião eu não tinha ideia. E foi muito interessante, porque aquela chegada já me deixou um pouco à vontade, né? Eu já frequentava terreiros de Umbanda, então aquele lugar não era um lugar de estranhamento para mim, mas foi de estranhamento para os meus amigos. Assim, nossa, a gente está entrando na macumba. E aí a gente entrou de beleza assim e fomos recebidos por ela e pelo Darcy. E o Darcy começou a tocar o tambor e a falar sobre a história do jongo tocando tambor. Depois daquela apresentação, né? O prazer, chega, o professor fala, aquela coisa toda, são os alunos, né? E o Darcy pega o tambor e o Darcy começa a falar sobre a história do jongo, sobre a mãe dele. E já naquela época ele já falava dessa importância de descer com o jongo para as escolas. E ele fala dessa coisa para a gente ali, de que a família dele, né, a mãe dele, parentes dele, vieram do interior do Rio de Janeiro, aonde a manifestação do jongo, que tem uma origem banto, né? Quando a gente fala de origem banto, está falando de um tronco linguístico, mas está falando de uma origem Congo-Angola, dos negros escravizados que vieram da região subsaariana da África, do Congo-Angola, e ele começa a narrar essa história a partir dele mesmo, a partir da história da mãe dele, a partir da história da família dele. Isso é muito interessante porque a gente começa a perceber ali, né? Era um jovem, mancebo, como eu costumo dizer, mas a gente começa a perceber ali como é importante a história de cada um.
como é importante a gente saber um pouco da nossa história, saber um pouco da história da nossa família, porque ele fazia disso poesia, né? Ele falava disso tocando tambor e cantando. E a primeira vez assim que eu vi literalmente uma pessoa dançar os passos do jongo foi a vovó Maria Joana. Ela deu os primeiros passos ali na roda com os alunos da escola, e depois o Darcy levantou, que ele era muito agitado, né? Falava muito, falava bem, então também levantou, foi lá, brincou, explicou como é que era e tal. Então, para a gente começar abrir agora de maneira ritual, né? A roda de jongo, a gente abriu meio que academicamente, lendo o texto e tal. Eu vou abrir com um ponto. O jongo ele tem uma estrutura onde ele tem ponto de abertura, tem os pontos que vão sendo cantados durante a roda, e lá no final ele tem um ponto para encerrar. Eu vou fazer aqui um ponto de abertura, vou aproveitar aqui a imagem da Santana e vou cantar um ponto de abertura que eu fiz para o pessoal do jongo de Pinheiral, para a gente abrir essa roda, que pode ser, gente, uma roda de eu estar falando, mas pode ser uma roda de conversa, por favor, viu? Não uma aula, não. Pode ser uma roda de conversa também. Tá certo? Meu caxambu... eu esqueci de dizer isso, né? Eu falei do nome dos tambores do candomblé e eu acho que eu não falei dos nomes do tambor lá da Serrinha. Eu vou falar mais da Serrinha e vou um pouco em Pinheiral. Eu cheguei a falar? Você lembra, Lola? Não, não falou Que é o não. tambor, tá? Que é o caxambu, o tambu e a angoma puíta, tá? São os 3 tambores da Serrinha. Ô Santana, ô Santana, ô Santana, ô Santana, meu caxambu, tambo lhe chama pra abrir roda de jongo. Santana, meu caxambu, tambo lhe chama pra abrir roda de jongo. Santana, é Santana quem vem abrir. Ô Santana, ô Santana, oi Santana quem vem abrir. Ô Santana, ô Santana, meu caxambu, tambo lhe chama pra abrir roda de jongo. Santana, meu caxambu, tambo lhe chama pra abrir roda de jongo. Santana, machado. O machado no jongo é quando a gente vai encerrar um ponto para abrir o outro. No meu caso aqui, eu pedi o machado, então o próximo ponto de jongo sou eu que canto. Se fosse, no caso, o Paulino que abrisse ali a tela e pedisse o machado, o próximo ponto a ser cantado seria do Paulino, ou poderia ser da Mônica, ou poderia ser do Frank, ou poderia ser do Vitor, ou do Luciano. Quem puxar o machado no jongo é o dono do machado, é quem vai seguir fazendo as canções, né, os pontos de jongo durante a roda, até que alguém peça machado. Então, quem pede o machado no jongo tem que saber cantar, tem que saber o que está cantando, tem que saber o que está falando, porque senão ele vai ficar ali cantando até que alguém corte. Se ninguém cortar, já viu, né? Vai ficar ali a noite toda cantando esse negócio. Como a gente já abriu... Xande, desculpe te interromper, Xande. É que seu som ficou muito baixo. Não sei se é só para mim ou se isso aconteceu com todo mundo. Mas agora voltou. Estava baixinho, agora voltou. Não é do teu fone não, Xande. Vai ter que fazer um negócio assim, ó. Vai lá no microfone novo, lá na setinha para cima. Não tem esses problemas, né? Vitor, a gente tenta fazer uma live sobre isso com a gente, hein? A gente tenta ir numa vibe só, mas tem que parar, tem que resolver, tem que agitar. Bom, a gente agora está com a roda de jongo aberta e vou voltar lá naquele momento que eu estava lá. E uma das coisas mais importantes, assim, das coisas que eu ouvi lá da época, que a gente foi pesquisando depois, é dessa relação que o jongo tem com a ancestralidade, né? Então, a gente pensar que quando a gente fala de uma manifestação, e a gente está trazendo aqui o jongo,
e eu vou fazer um recorte das manifestações de cultura afro-brasileira. Quando a gente fala desse tema, é claro que a gente tem outras ancestralidades que vão ser tratadas em outras lives, com outros temas, né, dos povos originários e tantas outras, mas eu estou fazendo um recorte aqui dos povos africanos e afro-brasileiros. É justamente essa questão de uma relação que se tem com a ancestralidade, né? A gente já falou, né, que o tambor faz essa conexão. O tambor é quem faz essa reunião, quem evoca o tambor, ele é sagrado nesse sentido, né, de que ele faz uma evocação pelo seu som, unido à voz, à presença do tamborzeiro, dessa ancestralidade. Mas para que essa ancestralidade também se materialize, para que essa ancestralidade esteja presente e forte nesse momento, é necessário que todo mundo que está ali presente, né, esteja ombro a ombro, unido numa roda, né? E a gente sabe que a dança em roda fortalece o grupo. Então, naquela roda, onde as pessoas vão estar cantando, respondendo às canções de jongo, a gente podia ter feito, né? Se a gente tivesse uma capacidade de som aqui de fazer um canta, outro responde, né? Ficaria lindo, a roda ia ficar linda aqui, mas a gente não pode fazer isso. Então, na roda de jongo, dizia, né? Aprendi lá com o Darcy, quem está no tambor, quem está puxando o ponto, vai cantar. E a galera que está em volta, que está ali na roda, vai cantar em resposta e vai bater palma. Isso faz com que a roda se energize. Isso faz, aí ele diz, quando a gente junta as pessoas para cantar, para fazer uma roda, para cantar um jongo, para cantar um ponto, os nossos ancestrais, jongueiros, os grandes mestres que já se foram, vão estar na roda junto com a gente. E aí pensar que o jongo é essa dança que está de pé no chão, né? Com o pé no chão. Afro-brasileiras têm e africanas têm uma relação muito forte com essa questão da terra. E é na terra que esses ancestrais se deitam. Então, não é só o ato de estar com o pé no chão, né? Mas estar com o pé no chão é estar se alimentando dessa ancestralidade, dessa força desses nossos ancestrais que se deitaram nessa terra. Então a gente está ali, de pé no chão, está ali cantando o jongo, está ali lembrando, muitas vezes cantando pontos que foram feitos, elaborados por esses mestres que já não estão na materialidade ali com a gente, mas estão sendo evocados pela música cantada na roda. A gente pode entender como um momento mágico, onde essa ancestralidade se apresenta. Então, muitas pessoas, quando a gente vai falar de jongo, falam, jongo é religião? Né? Tem muito esse recorte, até por conta de uma questão do preconceito com a presença do tambor, com a presença do corpo preto, com a presença da cultura preta nos lugares. E aí é importante a gente pensar que o jongo ele não é uma religião, mas ele tem uma relação de religiosidade, porque ele fala de um corpo para além do corpo. Ele fala de um corpo ancestral. Se o mestre, né, eu estou falando aqui do mestre Darcy, mas tantos outros mestres a gente já ouviu dizer, né, que falam, né, que quando a roda de jongo está ali, que está formando, os outros mestres chegam para assistir, os que já se foram. Então ele tem essa relação. Então, quando a gente ouve lá no jongo da Serrinha, por exemplo, essa questão, esse ponto que vai dizer foi nas almas, foi nas almas, foi, mas foi nas almas, jongueiro. Nas almas que eu aprendi a dançar, lalaiá, jongo, caxambu, tabiá. Foi nas almas que eu aprendi a dançar, lalaiá, jongo, caxambu, tabiá. A gente ouve esse ponto
E o que é esse ponto, né? Que é um ponto de ensinamento. Né? Todo ponto de jongo, ele quer dizer alguma coisa. Todo ponto de jongo, ele está te informando alguma coisa. Eu estou trazendo esse aqui por conta do tema que a gente está, né, agora aqui falando. Quando a gente ouve isso, se alguém quiser responder, eu acho bacana, tá? Quando a gente ouve isso, né? Foi nas almas que eu aprendi dançar jongo, caxambu e tabiá. O que a gente pensa a partir dessa frase da música? Foi nas almas que eu aprendi a dançar. O ensinamento dos mais velhos, o ensinamento dos vovôs e das vovós, né, que aprenderam com eles, e aí para frente, para as próximas gerações, e aí hoje a gente sabe. Mas isso tudo veio lá dos vovós, lá dos vovôs, das vovós, né, das santas almas benditas, que a gente sempre fala, adorei as almas, povo do terreiro, né? É isso. Isso é legal de pensar, tá vendo, Gisele? Quando a gente fala, adorei as santas almas benditas, tem um ponto de jongo, que para mim é o ponto de jongo mais bonito, se a gente pode classificar assim, né? Que eu já ouvi, que é um ponto da Lazir, que eu sempre canto quando eu estou em roda e tal, porque eu acho lindo demais, que fala dessa questão, né? Outros também falam, eu estou puxando esse porque é o que eu gosto muito, que fala dessa questão das santas almas benditas. Para quem é de tradição de Umbanda, ou para quem já foi a Umbanda, para quem já se consultou com o Preto Velho, sabe que essa é a forma de nós falarmos dessa falange de espíritos, que são os pretos velhos, são as santas almas benditas. Então, o jongo, ele acaba por nos dizer que a gente aprende através do ensinamento das almas. E aí é interessante pensar isso, porque no jongo ele não está falando de religião, mas ele traz o aspecto de religiosidade, porque ele te conecta com essa ancestralidade, que, por exemplo, a Gisele imediatamente pensou no vovô e na vovó. Não sei se nesse sentido, tá, Gi? Mas me deu a entender aqui que era o preto velho e a preta velha, é isso? Faz isso, joinha, beleza. O preto velho e a preta velha. O preto velho e a preta velha que estão dentro do culto da Umbanda. E aí, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, eu acho que quando eu vi esse vídeo, eu estava com o Paulino no Circo Voador, há muito tempo atrás. A gente estava lá num evento no circo e tinha não sei se você vai lembrar, Paulino, tinha um vídeo sobre uma roda de jongo na Pedra de Xangô, lá na Serrinha, com a vovó Maria Joana, com o Darcy, um vídeo antigo, dos mestres muito antigos. Não sei se você vai lembrar disso. E aí, na hora do jongo, mas não sei também se você já ouviu falar desse vídeo, na hora do jongo, a vovó Maria Joana incorporou um preto velho. Incorporou um preto velho. E aí eu me lembro de que a gente estava numa roda assim, de bailarinos lá, do pessoal que dançava comigo, na época eu dançava lá. E aí o menino catou outro e falou, tá vendo? O pessoal fala que no jongo, o pessoal que o jongo não é macumba. Ó, a vovó Maria Joana, nossa matriarca, aí dando preto velho na roda de jongo. Então, assim, isso é um problema? Na verdade, isso não é um problema. Isso é um problema para um olhar intolerante, para um olhar preconceituoso, para um olhar que passa pelo racismo religioso. Para quem entende a manifestação do jongo, eu vou pegar só no jongo, tá? Nem vou falar de outras coisas, estou falando mais só do jongo mesmo. Mas o que eu estou falando aqui vai servir para um monte de outras coisas. Vai estar servindo para o candomblé, vai estar servindo para a umbanda, vai estar servindo para o samba de roda, vai estar servindo para os cocos feitos no terreiro, para um monte de coisa. E para quem tem essa vivência de entender que quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente toca um tambor, quando a gente canta determinadas coisas, a gente está falando do nosso corpo, mas a gente está falando de um corpo que é antes desse corpo, e de um corpo que é para além desse corpo, antes porque ele é ancestral, e para além desse corpo porque ele acaba afetando outros corpos que estão aqui à nossa volta, isso não é um problema. Entendendo que para as culturas afro-brasileiras, para as culturas africanas, essa relação do
corpo de quem está aqui com o corpo ancestral é prática de vida, não é uma prática religiosa. É um modo de entender o mundo, é um modo de entender a vida. É como a pessoa se enxerga no mundo. Ela só se enxerga no mundo a partir da sua relação ancestral e a partir dessa relação dos corpos espirituais que o cercam. Né? É importante entender isso. Né? O olhar colonial impôs essa questão de um olhar, de um pensamento religioso para isso. Mas esse é o modo de vida desses grupos. Então, para a vovó Maria Joana, provavelmente não era um problema. Ela está cantando jongo, está fazendo, como a Gisele trouxe aqui, fazendo uma louvação às almas, e o preto velho virá. E aí eu trago aqui num recorte uma irmã de santo que eu tenho lá no terreiro, né? Ela veio de uma outra casa de santo. E aí é muito interessante isso, porque quando ela viu o Vitor e a Joy dançarem, há uns 5 anos atrás, jongo lá no terreiro da Mãe Nara, numa obrigação que estava há 6 anos, né? Numa obrigação que estava tendo lá, daí não tinha muita gente, depois acabou a obrigação, aí pegaram um tambor que não era o tambor de fazer os rituais, pegaram um tambor que fica lá guardadinho, Vitor começou a tocar e a Joy começou a tocar, a dançar. E aí uma irmã de santo minha falou assim, caramba, isso é jongo? Aí eu falei, ela falou, tinha um preto velho lá na outra casa onde eu morava, que quando ele baixava, ele não pedia para cantar ponto de preto velho. Ele só cantava jongo. Então, assim, é para a gente entender que essas coisas estão muito relacionadas. Fala, Vitor. Licença aí, pô, ouvindo, aprendendo a beça aqui, mas só para a gente pensar também, que é importante, a gente está falando isso com relação aos jongueiros, à manifestação cultural, mas a gente só fala do que a gente conhece. Então, você não pode, se você nunca foi ao Chile, você não pode produzir coisas sobre o Chile, porque você não tem a experiência de estar lá. Mesmo que você, se você não leu nada, se você não conhece aquilo, você não pode produzir coisas a partir daquilo. E a gente precisa trazer isso para o nosso convívio. Se está nas manifestações culturais que a gente está estudando, ok. Mas a gente também, se a gente analisar a nossa cultura, o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente só vai falar do que a gente sabe. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma reunião através do Zoom. Para uma pessoa que não usa o Zoom, se ela for estudar a gente, ela vai entender isso como hábito cultural da gente. Então, a gente precisa pensar que tudo que a gente está estudando dentro das manifestações culturais para outras comunidades também se aplica a gente. Então, isso é importante para a nossa reflexão sobre nós mesmos. E o Xande estava falando sobre que isso não é um problema para as manifestações culturais afro-brasileiras. Não é mesmo, e também não é um problema para a gente, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente está produzindo sempre a partir do que a gente vive. E é isso, a gente não é diferente deles, né? Nós estamos incluídos aí nessa questão de cultura. E é muito importante a gente pensar que a gente só conhece um povo quando a gente conhece a cultura desse povo. Porque o jongo, como o Xande falou, né, ele vai te situar exatamente de onde ele vem, do contexto histórico que ele está inserido. Ele vai te falar tudo dentro da dança, dentro da música, né? Ele vai te falar que ele vem do terreiro, ele vai te falar sobre as Santas Almas, e aí quando ele fala sobre as Santas Almas, você já vai entender, como a Gisele falou, que é de uma tradição dos pretos puros que hoje está inserido dentro da Umbanda. Então, ele vai te falar, como a gente também, fazendo uma reunião do Zoom, culturalmente, a gente vai entender que a gente está num ambiente pandêmico, vai te situar o ano, a questão política. Então, essas são reflexões que sobre a sabedoria das almas, que está lá atrás, mas também é uma reflexão sobre a sabedoria da cultura tecnológica que é de agora. Então, sempre associar essa coisa uma coisa a outra. E é muito importante a gente, antes de quando a gente for pesquisar alguma coisa, a gente pensar que a gente não necessariamente precisa aderir a essa cultura ou concordar com ela para pesquisar ela. A gente pode sim estudar, entender, respeitar, tolerar e não ser adepto a essa cultura. Isso é muito importante para a gente, que é pesquisador de cultura popular, principalmente, colocar nas nossas cabeças. Só isso, só. Obrigado.
Eu acho que quando você fala isso é interessante, porque pensando nessa questão do jongo como uma matriz africana, né, com uma manifestação de matriz africana ancestral, é claro que eu estou trazendo relações aqui do que o jongo diz e de fatos que eu vi, que eu vivi e que eu conheço e tal. Mas é importante dizer que o fato, por exemplo, de você estar na roda de jongo, de você estar vivenciando uma pesquisa no terreiro, isso não quer dizer também que você vai ter uma incorporação, né? A grande questão é de que maneira você incorpora aquele conhecimento, aquele saber. Como você permite que o seu corpo receba as informações daquela ancestralidade que está sendo transmitida ali, através do toque do tambor, através de um ponto, através de um movimento corporal. É como a gente vai receber isso. Como é que a gente recebe essa informação do jongo? Como é que essa capacidade, né, de transmissão pela oralidade, pela ancestralidade que o jongo nos permite, como é que eu recebo isso no meu corpo? Eu acho que é uma reflexão também para fazer, né? Que é de que maneira eu enxergo, de que maneira eu me coloco diante dessa manifestação para aprender com ela, né? Então, por isso que eu sempre trago essas questões, porque quando a gente traz um tambor para a cena, eu e tantas outras pessoas aqui que trabalhamos em escola pública e tal, levar um tambor, que seja dentro da universidade, né, Fran? É um problema. Levar um tambor é um problema. Então, é necessário a gente partir desse lugar aí que o Vitor fala, de entender o que a gente está propondo, de conhecer do que a gente está falando e de ter estratégias para levar essa informação de modo a desconstruir determinadas questões, quer seja da intolerância, quer seja do preconceito, quer seja do racismo, e construir, através do tambor e das nossas narrativas e das nossas falas, outras pontes de diálogo. Né? Estamos falando aqui para pessoas da universidade, então acho que é importante a gente trazer isso. Né? Falar aqui do jongo para a companhia folclórica, para os nossos mais antigos, não é uma novidade, né? Ninguém está aqui ouvindo novidades, todo mundo já pesquisou. Falar para os mais novos talvez seja uma novidade, mas talvez seja uma possibilidade da gente estar criando outras pontes para falar dessas coisas, para entender primeiramente essas coisas, para mais adiante poder falar dessas coisas. Né? Essas reflexões são importantes da gente também estar trazendo. Eu podia só falar de jongo, só cantar jongo, mas eu acho que é importante a gente trazer essas reflexões, né? Dessa relação da religiosidade popular que junta, né, a ideia das santas almas benditas com a Nossa Senhora Santana, que junta São José da Serrinha. Né? Esse ponto que a Lazir canta, eu vou cantar ele aqui. Que ele traz esse arcabouço, né? Ela deve cantar ele também, inclusive porque eu peço, toda vez que eu vou fazer live com a Lazir, eu peço ela para ela cantar esse ponto, que é lindo, na voz dela fica maravilhoso, que é: ó Deus nos salve, Angomapuíta. Aí ela vai falar dos tambores do jongo primeiro, tá? Ó Deus nos salve, Angomapuíta, candongueiro, tambu, caxambu, Senhora Santana, eu sou o jongo, meu Santo Antônio, meu São José, Cacurucai eu tô, perengando eu tô, mas não posso morrer. Cacurucai eu tô, perengando eu tô, mas não posso morrer. Salve o rosário, as santas almas benditas, me salve todo jongueiro. Aí ela diz assim, ó Deus nos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. Isso é lindo, porque dentro de um ponto de jongo, a Lazir traz uma ideia dessa mistura que nós somos enquanto povo brasileiro, muito forte. Ela traz, num ponto de jongo, ela traz a ideia de Santana, ela traz a ideia de Santo Antônio, ela traz a ideia do Cruzeiro das Almas. O Cruzeiro das Almas, né? Primeiro, é um referencial
ao lugar, né, ao cemitério. Todo cemitério tem um cruzeiro das almas. E é ali onde as pessoas acendem as velas para os seus antepassados, para as pessoas que foram embora. Né? Tem essa relação religiosa com alguém que já foi. Então ela traz essa questão muito forte nesse ponto. Né? E para quem? Aí a gente volta lá para o terreiro da vovó Maria Joana, ou para os terreiros de Umbanda, que também tem, dentro das suas casinhas, né, que os terreiros têm as suas casinhas, onde são louvados os orixás, os santos, os exus e tal, tem um lugarzinho que é a Casa das Almas. E na Casa das Almas tem lá a estatuazinha do preto velho, de uma preta velha, e tem aquele cruzeiro das almas com uma escadinha, como é no cemitério, dentro desse lugar, onde se acende a vela também para os ancestrais. Então, olha só, né? Quando a gente pensar em jongo, como isso é forte, como isso é potente, né? E aí eu descendo, assim, só para pensar isso, né? Como é que a gente, de repente, pesquisar uma manifestação popular, como a gente se debruçar ou se deparar com uma manifestação popular, como é que ela pode puxar a ponta de um novelo que às vezes a gente nem sabe? Quando eu desci lá da Serrinha em 83, eu fui conversar com a minha avó, que era minha madrasta, minha madrinha de batismo e babá de Umbanda também. E aí quando eu disse para ela, a gente conversava muito sobre essas questões, né? Ela me contava muitas histórias. Quando eu disse para ela que eu tinha ido num jongo, que eu tinha aprendido sobre o jongo, os olhos da minha avó ficaram cheios d'água. Todo mundo já ouviu essa história aqui, pelo menos os mais velhos. E eu achei, inclusive, que eu tinha falado uma besteira para minha avó, que eu tinha ofendido a minha avó e que eu ia apanhar. Porque naquela época a gente apanhava, viu? É proibido bater em criança de um tempo para cá, mas no meu tempo não era não, a gente entrava no cacete. Aí, a minha avó ficou com os olhos cheios d'água. E eu fiquei achando que eu tinha falado besteira. E fiquei meio mudo quando eu disse a palavra jongo. E ela me perguntou de novo, você falou jongo? Eu falei, a gente chamava ela de mãe, né? Falei, mãe. Aí ela falou assim, meu pai era jongueiro, seu bisavô era jongueiro. E eu fiquei muito espantado com aquilo. Muito espantado com aquilo. Aquilo foi uma surpresa e eu disse para ela assim, por que a senhora nunca me disse isso? E ela falou assim, eu achei que não tinha importância. Já passou tanto tempo. Eu achei que não tinha importância. E aí é que está o negócio, né? Às vezes a gente tem um fazer, a nossa mãe, a nossa avó, uma tia, tem um fazer de tanto tempo nas festas da nossa família, em determinadas épocas do ano, que é só aquela pessoa, né, que faz e que ensina. E aí, nas aulas que eu dou aqui nas turmas de graduação, né, eu sempre uso a história do bolo. Na última turma do Frank, eu falei do bolo, a aluna falou, não tem um bolo não, mas tem um pão que só a minha família faz, que veio da Hungria, não sei o que, lá. Eu uso a história do bolo. Tá? A Tatiana convida a Lola para ir à casa dela, ajudar ela na orientação do trabalho dela de TCC. E aí, a Lola combina direitinho, fora tempos de isolamento, e marca lá à tarde para ir orientar a Tatiana. Quando a Tatiana acaba a orientação, a Tatiana fala, Lola, agora dá um tempinho aí que eu vou fazer um cafezinho para a gente aí, e a minha mãe fez um bolo para a gente tomar um café. Posto o café, aquele cheiro gostoso, o bolo na mesa. A Tatiana corta, bota um pedaço de bolo e está comendo e está falando, e a Lola coloca aquele bolo na boca. E a Lola vai dizer, Tatiana, o que é isso? E a Tatiana vai falar, é bolo, Lola. Ela fala, não, Tatiana, isso não é um bolo. Ela fala, não, é bolo, sim, é um bolo. A Lola fala, porra, mas isso não é um bolo, isso é o bolo. Que bolo é esse? Aí a Tatiana vai falar, é um bolo que a minha mãe faz. Eu também já aprendi a fazer, e eu como esse bolo desde que eu era criança. A minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com não sei. Então aquele bolo está ali tanto tempo dentro da família da Tatiana, que a Tatiana come aquele bolo no cotidiano, sem dimensionar o valor
daquele bolo. Quando a Lola começa a perguntar a Tatiana como é que aquele bolo é feito, por que aquele bolo tem um sabor que diferencia ele dos outros bolos, e ela vai falar, minha mãe coloca uma raspa de limão, mas essa raspa de limão tem que dormir na cachaça, aí depois ela coloca canela, não sei o que, com uma pitada de pimenta. Cara, é um negócio que só é feito ali dentro daquela família. Mas aquela família entende como um fazer cotidiano. Da mesma forma, minha avó entendeu que não precisava falar que o meu avô era rezador, que aí eu fui aprender que o meu avô era rezador, que meu avô era de jongo, e aí, gente, eu tinha quase 17 anos nessa época. Só naquele dia eu descobri que meu nome é Alexandre, porque o nome do meu bisavô era Alexandre. Só naquele dia a minha avó me contou que pediu à minha mãe para me dar o nome do pai dela. Só naquele dia eu soube que eu tinha um bisavô. Porque a história do povo preto, quando não para na nossa mãe, ou não para em ninguém, porque você está sozinho no mundo, no máximo que a gente vai até a nossa avó. E eu achei que a minha história começava na minha avó, seguia pela minha mãe, e até aquele momento se encerrava em mim. Hoje não mais, porque eu tenho 3 filhos e um neto. A história do povo preto é uma história de tambor e de um corpo que não é reconhecido, que não se dá a possibilidade de nós buscarmos a nossa antologia, as nossas origens, as nossas histórias. Por uma desvalorização que não passa só por nós. Nos foi ensinado a desvalorizar os nossos saberes. Por isso a Tatiana acha que o bolo é só um bolo. Por isso a minha avó achava que falar que o meu avô era jongueiro não era nada. Mas foi a partir do encontro com esse lugar não religioso, mas de religiosidade jongueira, que eu fui levantando histórias da minha ancestralidade. Inclusive para saber que o meu nome é o nome do meu bisavô. E aí, nessas andanças que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo que a gente não é só a gente. Que o tambor que a gente ouve, seja o bancador, que faz essa levada aqui, ó. Ou caxambu, eu falo que ele faz caxambu. Ele fala caxambu, caxambu, caxambu. Ou tambu, que vai fazer a emenda entre esses outros 2 tambores, vai costurar, vai dançar entre esses 2 tambores com seu som. Então nós somos uma construção que vem antes da gente, que somos nós e que vai para além de nós. A evocação de um tambor, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente vai a um maracatu, quando a gente vai ao jongo, quando a gente vai ao samba de roda, quando a gente vai a umbanda, quando a gente vai ao tambor, ouvir o tambor do candomblé, ele vai falar de múltiplas histórias. Ele vai falar de múltiplos conhecimentos. E a evocação e o toque de um tambor do jongo, ou em outra manifestação, ele vai trazer muitos corpos que falam através do seu som. Embora a minha tradição de família matriarcal, né, seja de umbanda, foi no tambor do jongo, foi vendo Darcy dançar e tocar, a vovó Maria Joana ensinar, foi a única vez que eu tive com ela. Depois eu não tive mais. Foi a partir desse contato, com essa relação com essas pessoas, que decidiram, através do corpo e do tambor e das suas vozes, manter essa tradição viva, né, na Serrinha até hoje. Hoje
Hoje a gente ainda ouve falar do Jongo da Serrinha, a gente vê o Jongo da Serrinha, porque essas pessoas decidiram falar desses corpos que vieram antes deles, que eram eles que viriam para depois, como uma tradição que preserva informação. Então eu fico muito feliz quando eu ouço falar assim, falando tio Darcy fazia não sei o quê, tio Molequim fazia não sei o quê, e ela vai narrando uma dinastia de pessoas da Serrinha que construíram lá o Império Serrano e que não permitiram que o Jongo morresse. Ela vai contando uma história que ficou preservada ali dentro do Jongo. A tradição, a ancestralidade do Jongo está ali dentro do que é contado e narrado pelos corpos da Serrinha. E foi também no Jongo que eu pude me entender um pouco mais como preto, como alguém que, se pudesse me debruçar mais sobre uma pesquisa nesse sentido, entender mais quem eu sou aqui. E chegando aqui, né, quase com 56 anos, entender que o som do tambor, quando fala no nosso corpo, no jongo da Serrinha, no jongo de Pinheiral, no jongo de Arrozal, em tantos outros jongos, né, porque o jongo é uma manifestação que está no sudeste do nosso país, né, está ali no encontro do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, com Minas e com São Paulo. Temos comunidades jongueiras aqui no Rio e comunidades jongueiras nesses outros estados emanados com a gente ali, né, pela fronteira, ali, né, nos limites, né? Então, assim, foi através dessa manifestação jongo que eu pude me conhecer e pesquisar um pouco mais sobre mim. É claro que chegar na companhia um pouco depois e ter a oportunidade de caminhar por outras terras vai ampliando esse lugar, né? E voltando à Serrinha, voltando a pesquisar outros lugares, isso foi ampliando. Mas entender que foi só a partir do jongo que eu entendi que a nossa história vem antes da gente, como ancestral, está na gente e vai para além da gente. Mas é importante entender que os nossos ancestrais, eles não estão no passado. Os nossos ancestrais, eles estão aqui. Por isso, os mestres jongueiros dizem, quando a gente canta um jongo, quando a gente faz a roda, quando alguém sunga a saia, quando alguém canta um ponto de jongo, os nossos ancestrais estão na roda. Se por um olhar religioso eles estão enquanto almas, enquanto espíritos, que bom. Mas se o olhar não é esse, a gente pode entender que os nossos ancestrais estão porque nós estamos. Nós também somos os nossos ancestrais, né? Nós somos o resultado da ação deles no mundo, do modo deles de verem e fazerem as coisas que fizeram e preservaram para a gente. Certo? Faltou alguma coisa, Lola? Quer que fale de mais alguma coisa? Passa por algum lugar que faltou? Gente, esse é o Xande Carvalho, nosso Alexandre, tantos anos. Meu parceirão, nosso parceiro, super querido, Companhia Folclórica do Rio. Tem um projeto maravilhoso chamado PADê. E vamos lutar juntos por essa continuidade, né? Nessa universidade tão louca que ainda não compreende tudo isso. Muito, muito, muito lindo mesmo. Eu acho que, quer dizer... Lola, eu queria dizer, só falar uma coisinha, né? Da dificuldade que é, assim, gente. As nossas ações no mundo, elas são prático-teóricas, né? A gente fala tocando, cantando, pegando um no outro, dando um bigada, abraçando, rindo, vendo a expressão do outro ali de perto. E o quão difícil é fazer isso daqui. É muito difícil pensar que pelo tempo que a gente faz, né, que eu faço isso aqui, eu tenho uma certa facilidade de falar das coisas que eu pesquiso, né, principalmente se tratando desses recortes que eu pude fazer durante um tempo
quero falar das manifestações pretas. Eu tenho a minha vida na Umbanda e no Candomblé me permitem falar disso com uma certa fluidez, mas o quão é difícil fazer isso nessa relação à distância. É mais uma batalha que a gente precisa vencer para estar aqui falando. Então, pedir desculpas se em algum momento também a fala foi rompida e eu fui falar de uma outra coisa e acabei não retomando um assunto, mas a gente fica tentando criar um ambiente, uma energia que permita que a gente, mesmo diante de um computador, a gente tenha um pouco de contato. Então, isso é muito difícil. Então, eu queria também externar para vocês a minha dificuldade de fazer isso aqui. É muito difícil, muito difícil. Imagina se fosse fácil, hein, gente? Bom, eu me senti muito pertinho de você, abraçada por você, com todo o seu saber, seu conhecimento. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu queria pedir para você fazer assim, só para matar o desejo da Gisele, e nosso, de todos nós também, é você fazer a batida de cada tambor, a gente olhando, e a gente podendo fazer os passos. Pode ser? Gisele aí ajuda? Pode. Vitor. Vamos, aí todo mundo levanta, a gente desamassa a bunda para continuar. Tá dando para ver aí? Só fala, porque eu não estou vendo vocês agora. Tá dando para ver? Sim. Tá. Eu vou fazer o mancador aqui, ó. Tá dando para ouvir? Sim. Vitor, ajuda aí, pessoal que dança, Nexon, todo mundo, para a gente puxar para a galera nova. Vai lá. Todo mundo, dançarinos. Levanta aí, pô. Todo mundo, né? A gente começou de todo mundo experimentar um pouquinho no seu corpo. Músicos, dançarinos, plásticos, produtores. Conhecer. Isso, põe na galeria aí para a gente ver quem já está acostumado a dança. Isso. A voz, chega mais para trás para ver seu corpo. Esse é o tambor que o André ama tocar. E dá uma mancadinha, vocês estão sentindo? Tenta aí, Giovanni. Lola, eu adoraria, mas o meu... a caixa de som não está funcionando, eu tenho que ficar preso aqui no fone. Vou mudar, tá? Isso. Esse dá para dançar aquele nosso tabiá, lembra? Ou aquela paradinha. Parei. A suspensão. Vou mudar.
Eita! Alexandre, fala só o nome das batidas. A primeira, a segunda e a terceira. Não, eu falo o nome dos tambores que você diz, né? Sim, isso. Ó. Esse é o mais... O agudo, né? Que é o mancador, faz o mancador. Tem, a Rita podia fazer, ou alguém pode fazer aquele passinho do mancadorzinho, assim, porque é o que dá para acompanhar esse tambor aqui direitinho. Faz aí. Quem pode fazer? Meu computador, eu não posso mexer na tela. Ele está soltando. E dá para mancar direitinho nele. Aí, isso. É porque quando eu mostro o tambor, eu vejo vocês. Tem um jongo que vai dizer: tambo não vira sem cachambu nem candongueiro. Tambo não vira sem cachambu nem candongueiro. Quando os três tocam junto, o jongo tá no terreiro. Quando os três tocam junto, o jongo tá no terreiro. E ele fala desses três tambores, que aqui dá para fazer em separado, mas quando, né, tem três pessoas tocando, para quem nunca viu, né, aqui, né, que está aqui com a gente aqui e nunca viu isso, quando os três estão juntos, cada um vai fazer uma célula e os três juntos vão fazer um corpo único de som, né? Então a gente está vendo aqui meio que separado, mas para a gente ter um entendimento mesmo dessa levada do jongo, né, de como essa levada é potente no corpo, é bem importante que se veja os três tambores tocando juntos. Tem um documentário que a Serrinha fez há bem pouco tempo, vou voltar aqui para falar, que a Serrinha fez há bem pouco tempo, falando do mestre Darcy, falando do jongo, de como o jongo chegou ali e tal. Quem narra esse... Eu não vou lembrar agora o nome, tá? Eu sou ruim de nome, mas quem narra esse documentário é a Suelen, lá do Jongo da Serrinha. Se alguém souber o nome, fala aí para mim. É super, super interessante, é bem bonito esse documentário. E ela vai contando e tem uma visão assim super linda, ela está num lugar alto lá da comunidade, ela tem é bonito o vídeo. Aí depois ela pega os tambores e ela vai fazendo essa apresentação também dos tambores, né? Narrando como é que toca, e ela canta, e ela conta uma história e volta para o tambor. É bem bonito isso, assim. Eu acho que como uma forma da gente se aproximar da cultura da Serrinha, ouvir, né, as pessoas que são da Serrinha, o que a gente vai fazer, na verdade, sexta-feira com a presença da Lazira aqui. Mas eu acho que, além dessa conversa, né, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, dá uma olhada nesse documentário. Alguém ia falar? Xande, dá uma olhada nesse documentário. Oi, quem está falando? Que eu não estou vendo. Ah, Giza. Eu li um livro faz pouco tempo, eu comprei um livro maravilhoso, chama Zica Cartola. Ele fala sobre a história do bar que o Cartola criou com a dona Zica lá no final dos anos 60. Só que antes de chegar nessa história do bar, ele vem lá de trás, desde da história do samba, a história do jongo, a história dos terreiros de candomblé na Serrinha. Então, antes disso, antes da casa de samba e de comidas, que foi o Zica Cartola, tem um diálogo absurdo, tem falas do mestre Darcy, são coisas maravilhosas, são diálogos maravilhosos de pessoas que conversaram com essas pessoas e trouxeram isso para esse livro. Então, é um livro de relato absurdo. Aí, nas páginas do livro, tem as fotos dos documentos da época. Nossa, é um livro assim, muito, muito bom. E é muito fluido, é uma leitura muito fluida, é muito conversa, né? A gente vai lendo, parece que a gente está fazendo parte daquilo que a gente estava lá juntinho com eles. Então, eu super recomendo também. Zica Cartola. Passa por toda essa história do jongo na Serrinha também. De Cartola? Coloca... Zica Cartola. Isso. Era o bar da Zica com Cartola.
Sim. Coloca essa bibliografia na companhia. Acho que é legal das pessoas terem, né? São coisas Pode para ir deixar. pesquisando, para ir lendo. Pode ser que alguém aqui se interesse em pesquisar o jongo para o seu TCC, ou para fazer uma pesquisa, para escrever alguma coisa, então já é um lugar para conhecer, né? Vai ter a Lazir na sexta-feira aqui, então já é um contato, se quiser aprofundar uma pesquisa, ver qual é a possibilidade de ver que tipo de material ela tem para trazer, para que ela pode estar disponibilizando, falando sobre. Então, acho que é isso, assim. Eu acho muito legal a gente poder ler sobre essas coisas, mas aí pensar também nessa possibilidade, né, dessa cultura, que é claro, hoje está escrita, está em livros, está em artigo, está, como eu falei, está imageticamente produzida nos vídeos, nos documentários, isso é muito importante também, é um documento, né, é um registro que fica, mas lembrar que a gente tem essas pessoas que estão aqui, que são parte dessa história, que falam sobre isso, né? A Deli Monteiro, a Lazir estão aqui, no caso lá das nossas amigas de Pinheiral, a Fatinha, a Memeia, a Gracinha, né? Que são pessoas que mantêm a cultura do jongo. Lá em Pinheiral, por exemplo, a Fatinha fala que o jongo tem 200 anos, né? Que ela saiba, né, que o jongo acontece há 200 anos lá na cidade. Então, essa é uma informação maravilhosa, sabe? Então, se a gente ainda pode, né, acessar esses mestres, que bom que a gente possa fazer essa pesquisa com os mestres, é claro. Ler quem já pesquisou, ler quem já escreveu, é importante, é claro. Mas não esquecer que a gente ainda tem essa possibilidade de falar também com esses mestres e ouvir esses mestres, né? Como é o caso da Lazir, que vai estar aqui sexta-feira. Não percam essas oportunidades, sabe? Quando a gente tem uma mestra de jongo, quando a gente tem uma mestra de coco, quando a gente tem uma porta-bandeira, um mestre-sala que vem falar, quando a gente tem pessoas do maracatu, quando a gente tem pessoas do samba de roda, né? Como a gente teve a negadeza, a gente precisa. A princípio, essa é a fonte, né? Essa é a primeira fonte, né? E que vai estimular a gente para um monte de coisa. E aí a gente vai cair aí para ler outras questões, outros autores que vão falar também, vão trazer outros dados, enfim. Mas pensar nisso, né? Nessa cultura ancestral que é transmitida pela oralidade, da gente não perder a oportunidade de ouvir essas pessoas. Que é como você disse, né, Giza? A gente está lendo o livro e aí parece que a gente está ali, né? Mas imagina estar ali ouvindo a mestra. Aí a gente está ali mesmo. E esse é um grande... né? De estar no campo, tá? Por isso que eu vivo falando isso. Gente, vai para a rua, vai ver como é que é. Não adianta a gente ficar falando nem só lendo. E uma coisa muito legal também que acontece é que tem um caminho ao contrário, né? Quando a gente está lá querendo saber e tal, também a pessoa se sente valorizada, né? O fazedor se sente valorizado e acha que aquilo tem importância. Isso aconteceu muito com as comunidades de jongo, né? Na verdade, aquilo era como você acabou de falar, é uma cultura tão íntima ali que a pessoa acha que, né, é um saber ali tão daquela história daquela família que a pessoa acha que aquilo não tem nenhuma importância, porque já tem importância ali naquele dia a dia. Então, aconteceu muito isso com as comunidades jongueiras. As pessoas vinham que era dos velhos e tal, parará. Quando começou todo o movimento das pessoas querendo saber, os próprios jongueiros começaram a sentir essa importância de si e dos outros, né, que também foram encontrando pelo caminho. Pô, isso mudou totalmente um panorama, né? Mudou totalmente uma história e a gente está aqui contando isso dentro de uma universidade. A gente já estava até antes, mas enfim. Aquilo tomou uma importância tão grande, e isso tem muito a ver com políticas públicas, né? Pra caramba, tem muito a ver com a ação dentro da escola, né? Ação na educação, que é isso que a gente, de alguma forma, tenta fazer aqui, né? Que é de ensino, a valorização desse saber e trazer essa pessoa, né, para dentro da nossa universidade. E isso é muito... Por isso que o ano passado, para o pessoal, né,
com várias pessoas. Então, é muito importante vocês irem lá e ver. O pessoal também que estava presente, vai lá ver de novo. Eu não sei, até que horas não, aqui? Não, a gente ainda tem que fazer um encontro com cada grupo aí. Então, Então peraí, eu já posso ir encerrando, né? Só para falar dessa importância da gente estar conversando com os mestres, da gente estar nos lugares, né? Em 2011, eu fui convidado pelo Jongo da Lapa, pelo Marcos Bárbaro, para ir conhecer uma comunidade jongueira. Eu já tinha pesquisado, né, como eu falei na Serrinha, já conhecia outras comunidades, mas era uma coisa de conhecer, não tinha assim, uma relação de amizade, né, uma relação de proximidade. E aí a gente, Marcos me convidou, pô, vamos ver você, Raquel, fulano, vamos lá passar uma semana em Pinheiral. E aí eu fui, em 2011, naquela semana, né, entre 25 de dezembro e 30 de dezembro, aquela semana entre Natal e Ano Novo, e eu fui para Pinheiral. E aí eu cheguei em Pinheiral, assim, né, a gente chega na casa dos outros, a gente até pensou em ficar num hotelzinho lá perto e só fazer... E as meninas, não, vocês não vão para o hotel, não, vocês fiquem aqui, vocês trouxeram colchonete, se não trouxeram, a gente tem, lá, não sei o que, não sei o que. A gente ficou no Centro Cultural, que é uma casa, né, a casa do Jongo de Pinheiral, né? Falando de casa do Jongo, né, a Serrinha tem a casa do Jongo, é o Centro Cultural Jongo de Pinheiral, que é uma casa mesmo, tal, com umas instalações legais, né? E tal, um lugar que a comunidade jongueira alugou para fazer esse centro cultural. Beleza, a gente foi para lá, fizemos o almoço, aquela coisa de comunidade. Foi uma conversa bacana, aí conta histórias, não sei o quê, toma uma cachaça, faz não sei o quê, lá. E à noite, isso assim, no primeiro dia, à noite, assim, que a gente conseguiu se organizar para estar lá, a gente começou a conversar com as mestras jongueiras de lá. Gente, a gente ouviu cada relato, cada história da cidade, que é como você falou, Gisele. Era como se a gente estivesse lá, porque eles narravam a coisa do lobisomem, as histórias de ver espírito na rua, de ver alma não sei aonde. Foi encantador aquele negócio. E a gente foi ficando com mais vontade de ficar. Com mais vontade de ficar. Aí teve um dia que eles falaram assim, hoje vai ter roda de jongo na praça. Lá na praça da cidade. Eu confesso a vocês que, como alguém aqui do Rio de Janeiro, que cansei de ser xingado, enxovalhado por carregar tambor, tocar tambor em escola, né, por fazer as coisas na rua, com tambor, eu fiquei ressabiado. Falei, meu Deus do céu, eu vim lá do Rio de Janeiro para ser xingado, né, de macumbeiro aqui em Pinheiral. Mas a galera se arrumou e começou a sair, o Centro Cultural ia ficar vazio. Vai todo mundo, eu tenho que ir, eu estou aqui para isso, vou pesquisar junto. E eu comecei a ir com eles pela rua. Elas com saias de jongo, e rindo, e brincando e tal, lá. E aí passavam aqueles carros grandões, né? Porque a cidade vem do interior, né? Então tem aqueles carros 4x4, sabe? Aí passou um carro desse assim, parou, mas na frente assim, deu ré. Eu falei, cara, vai dar um tiro na gente, né? A gente anda com medo, né? É verdade, a gente anda com medo. Tá vendo a gente com um monte de tambor aqui, vai gritar, macumbeiro, vai dar um tiro e sair correndo. E aí o cara abriu a janela e falou, Fatinha, vai ter jongo hoje? Aí a Fatinha, fulano, vai ter jongo. Aí eu achei estranho. Acostumado a ser xingado, eu achei estranho. Aí tá passando mais na frente, você quer ver um grupo de mãe, criança, oi, fulana, vai ter jongo hoje? Vai ter jongo hoje. Aí eu, gente, que portal que eu entrei que eu vim parar numa cidade dessa? Passamos em frente à igreja quadrangular e o pastor parou o culto. Falei, agora vem de diabo para baixo. E o pastor, Fatinha, vai ter jongo hoje? Eu falei, gente, eu estou numa dimensão paralela, eu não estou nesse mundo, esse negócio aqui é esquisito. Eu estou no paraíso dos jongueiros, só pode ser um negócio desse. E aí o jongo ia ser na praça, na porta da igreja principal de Pinheiral. Eu falei, caraca,
e ia ter um casamento. Eu falei, o padre vai xingar nós, né? E o padre saiu e falou, ó, daqui a pouco os noivos estão aí, viu? Quando a gente acabar, eu venho para a roda. Eu falei, gente, que é isso? E não deu outra. O pessoal abriu a roda de jongo na frente da igreja. Chegou os carros com os convidados, a noiva e o noivo passaram dentro da roda, falaram, a gente vai casar, quando a gente sair, a gente vai jongar e depois a gente vai para a festa. Eu achei aquilo incrível, incrível. Hoje, os relatos de Pinheiral, não com relação ao jongo, mas com relação às tradições de matriz africana religiosas, tem uma e tal. Mas lá em Pinheiral, o jongo ele é muito considerado, sabe? Ele é patrimônio da cidade, né? Os vereadores votaram alguns anos atrás que o jongo é patrimônio da cidade. A comunidade jongueira mantém esse lugar lá de fazer, né? De receber. As pessoas recebem universidades, escolas e tal. Não. E elas têm uma estratégia muito bacana de divulgação da cultura do jongo, porque elas são funcionárias da prefeitura, da área da educação e da área da saúde. Então, elas usam o jongo de maneira pedagógica nas escolas da cidade e nas regiões próximas, nas cidadezinhas, né, dos municípios que são próximos ali de Pinheiral. Estou contando essa história aqui para poder fechar essa roda. Antes da minha avó falecer, ela pediu para me chamar. Aquela minha avó que me contou aquelas histórias toda lá. A minha mãe me ligou, nessa época aí, né? Já tinha se passado muitos anos. A minha mãe já tinha um telefone em casa e eu também já tinha um telefone em casa. E eu morava perto da minha mãe. E a minha mãe ligou para minha casa e falou, ó, mamãe quer falar com você. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, mas vem logo. Ela pediu para te chamar. Aí eu entendi o recado, né? Achei que já era o momento da partida da minha avó. E aí peguei a bicicleta, eram uns 3 ou 4 quadras assim da minha casa, para a casa da minha mãe. Peguei a bicicleta e fui desesperado, com medo de não dar tempo. Não sabia como é que estava o quadro, né? Embora eu tivesse visto ela na noite anterior. Aí cheguei lá, minha mãe já estava com os olhos meio chorosos, sabe? Fiquei assim na dúvida se deu tempo de chegar ou não e tal. E ela falou, a mãe está no quarto, ela está te chamando. E aí, galera, são essas dimensões aqui que a gente precisa pensar, né? Eu sou uma pessoa religiosa, né? Sou uma pessoa que tem um fazer religioso, sou candomblessista, tenho minhas relações ainda hoje com entidades de Umbanda e acredito nesse ancestral, que ele não é só uma parte biológica minha que se desfez lá e eu só sou herdeiro de um DNA. Eu acredito que existe o DNA espiritual, né? Eu acredito em espíritos, eu acredito em almas, eu acredito que os ancestrais vivem uma outra forma de vida, eles estão vivos de uma outra maneira. Mas isso sou eu, tá? Não é uma aula de religião, isso sou eu. E aí, quando eu sentei para falar com a minha avó segurou na minha mão e disse, ela me chamava de Xando, falou, Xando, eu tenho um recado para você. Como eu sempre faço para a gente não ficar triste, para não ficar um negócio meio melancólico, quando ela disse que ela tinha um recado para mim e segurou minha mão, eu já comecei meio que a fazer uma força para tirar a mão da minha avó, com medo dela dizer, o recado é que o próximo é você. Então, o próximo da linha da bola é você. Eu fiquei com medo dela dizer, olha, mandaram te dizer que a bola 7 da caçapa do meio é você. E eu fiquei com aquele medo dela estar indo e também, sei lá, né, o Zé Maria pegar ela e eu estava ali enganchado que nem trem e ir junto sem querer. E aí eu fiquei meio assim, meio tenso, mas falei, tá bom, mãe, qual é o recado? Ela falou assim, meu pai Alexandre está aqui. Seu bisavô veio me buscar.
Aquilo para mim foi muito forte, muito forte. Eu não consigo falar disso pela cena, né? Estávamos só eu, minha mãe e minha avó nesse dia. Eu me emociono toda vez que eu falo disso, seja em qualquer lugar. Eu me emociono, porque eu me lembro da minha avó. E ela disse assim, ele está aqui e ele deixou um recado para você. E eu, tá bom. Tá bom. A minha avó faleceu, gente, tem 20 anos, tá? Tem 20 anos. Fez exatamente 20 anos em novembro do ano passado. E ela falou assim, o seu bisavô pediu para você não deixar nossa raiz de jongo morrer. Eu não tinha outra coisa a fazer, eu não podia ficar pedindo explicações à minha avó. O que significava aquilo. Até porque meu corpo é formado das conversas com preto velhos, caboclos e exus, que não raro não falam as coisas diretamente. Falam por metáforas. Preferi não perguntar o significado daquilo e guardar aquela informação como uma metáfora. Sem entender. O tempo passou e a Lola me convidou para trabalhar num lugar e eu fui trabalhar no Jongo da Serrinha. Eu fui dar aula de cultura popular no Jongo da Serrinha. Ela lá em cima da comunidade, o centro cultural, dessa vez que eu fui. Já era lá em cima. Eu trabalhei lá 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano. E eu retomei aquele contato com aquele tambor, com aquelas pessoas dançando, e contei que eu já tinha estado ali. Essa história que eu contei aqui sobre o mestre Darcy, contei lá, contei para a Lazia, contei para as pessoas, e eu dava aula de cacuriá, dava aula de coco, e aprendia jongo, e aprendia jongo, e aprendia jongo. Mas nunca relacionando a fala da minha avó com aquele lugar que eu estava. Aquela metáfora ficou tão metafórica que ela fugiu de mim, ela escapou da minha compreensão de uma forma que eu não conseguia associar aquilo a nada. Nem ao fato de eu estar na Serrinha trabalhando. E aí, um dia, eu descendo o Morro da Serrinha, veio uma música na minha cabeça e eu fiz um ponto. Eu fiz um ponto de jongo. E eu nem sabia que era um ponto de jongo. Eu fiz. Sentei lá na escadaria. Quem chegou aí lá no Centro Cultural, que era lá em cima, sabe quantas escadas e ladeiras se subia para chegar lá e quantas se desciam. E eu sentei, peguei um papel, um lápis da minha bolsa, escrevi aquilo e gravei. E aí foi a primeira vez que eu compus Foi a primeira vez, na verdade, que eu compus uma música. Nunca tinha composto uma música. Foi a primeira coisa que eu compus enquanto uma estrutura de música. Foi um jongo. É um jongo que chama Ciaana. É um jongo de amor, inclusive. Fiz um jongo de amor, mas não sabia que eu tinha feito. Dali para diante, algumas possibilidades de compor outras coisas foram surgindo. E eu fui compondo outras letras, fazendo outras coisas. Às vezes mostrava para alguém, às vezes mostrava para o Paulino, às vezes mostrava para o Frank, ia mostrando para o Bárbaro, ia fazendo essas relações assim. Ah, é legal, faz isso aqui, ia ajeitando e tal. Faço um corte no tempo e vou lá para Pinheiral naqueles dias que eu vivi lá em 2011, tá? Quando acabou os meus dias de estadia lá com a galera, eu fiquei tão emocionado de ter sido recebido por aquela família jongueira com tanto carinho, e também já estava meio bêbado, né? Que a gente bebeu os dias todos que estava lá, e eu fiquei tão animado que eu falei assim, Fatinha, eu às vezes faço umas letras de jongo
E eu fiquei tão feliz com a maneira que vocês me receberam. Eu posso fazer um jongo para dar de presente para Pinheiral? Olha só, eu estava bêbado. Eu fiz um jongo para dar para uma comunidade de jongo. Era como se eu estivesse fazendo uma cachaça para dar para o cara dono de alambique, né? E ela falou, faz sim, professor, não sei o quê, lá. Quando eu voltei para casa, que eu amanheci sóbrio, eu falei, caraca, por que eu fui fazer um negócio desse? Pô, não tinha que falar disso, né? Pô, tô lá aprendendo com eles, falei que eu vou fazer uma música para eles e esqueci a ideia. Um mês depois, a Fatinha me contactou que o Jongo de Pinheiral estava aqui no Centro Cultural no Centro Cultural Banco do Brasil, se eu não queria ir lá assistir. E aí eu fui assistir, foi eu e Raquel. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a Memeia me perguntou foi: Xande, tudo bem? Tudo bem. Cadê o nosso jogo? Aí eu, caraca. Falei, Memeia, eu não fiz porque eu achei que foi abusivo da minha parte oferecer para uma comunidade jongueira um jongo. Ela, não, a gente quer sim, a gente quer essa contribuição, é bacana, a gente fica feliz. Aí eu falei, tá bom, então eu vou tentar fazer um negócio e mando para vocês. Se vocês gostarem, tudo bem, se não gostar, não tem problema. Mas então, já que vocês gostaram da ideia, eu vou fazer. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante, à margem do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. À margem do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Foi ele quem me disse para não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse para não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda, ele me aconselhou. Oi, toma banho na beiradinha. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Oi, toma banho na beiradinha do rio em Pinheiral. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Toma banho na beiradinha. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Toma banho na beiradinha do rio em Pinheiral. Oi, toma banho na beiradinha. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. À margem do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. À margem do Paraíba, em Pinheiral, meu cachambu responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Foi ele quem me disse para não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse para não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda, ele me aconselhou. Oi, toma banho na beiradinha. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Toma banho na beiradinha do rio em Pinheiral. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Toma banho na beiradinha. Oi, toma banho na beiradinha, se a água do rio tá funda. Toma banho na beiradinha do rio em Pinheiral. Oi, toma banho na beiradinha. Foi esse jongo que eu fiz a partir também desse verso final que Pinheiral canta, tocando com um macuco, que é um bastão que toca no corpo do tambor, que faz. Tá ouvindo? Eles têm esse ponto, né? Toma banho na beiradinha, toma banho na beiradinha, porque Pinheiral fica margeado ao Rio Paraíba. Então, como esse ponto de Pinheiral ficou muito forte para mim, a partir desse ponto eu elaborei o Angola Distante. Passado algum tempo, uns 2 anos depois, 2013, 2014, por aí, eu volto a Pinheiral. Volto a Pinheiral para o lançamento de um livro de pano que conta a história do jongo de Pinheiral e das comunidades ali em volta.
Fui porque fiz um ponto de jongo para esse livro, para o lançamento desse livro, e comecei a conversar lá num momento de bate-papo com as meninas, e a Memeia falou: Xande, a gente queria te dar uma notícia. Primeiro, o jongo tinha sido considerado, o jongo de Pinheiral tinha sido patrimônio, né? Considerado patrimônio material da cidade de Pinheiral. E elas entram tocando esse jongo na Câmara de Vereadores. É com esse jongo que Pinheiral entra no dia que o jongo foi reconhecido patrimônio da cidade. Então, isso para mim foi muito marcante. Muito marcante. Mas a metáfora se faz vida quando a Memeia me diz que o número de afogamentos de criança na cidade de Pinheiral diminuiu significativamente porque elas usam esse jongo como material pedagógico para as crianças não se lançarem no rio de qualquer maneira, sem cuidado. Para mim, é a voz do meu avô dizendo para não deixar a raiz do jongo secar. Porque mestre Darcy, vovó Maria Joana, lá na sua ancestral sabedoria, sabiam que é importante que a gente tenha as crianças nas nossas manifestações populares para que as manifestações permaneçam. Não adianta os velhos guardarem seus segredos, porque uma hora a gente vai embora. E se a gente não partilha, o segredo vai junto. Então, para mim, a metáfora do meu bisavô, Xande, né? Vou chamar ele assim, vai me dar um cascudo aqui pela intimidade, do meu bisavô, Alexandre, ela se faz nesse momento aí. E isso, para mim, é uma resposta dessa voz, gente, ancestral, que fala com a gente, que ensina a gente pelo tambor, que ensina a gente pelo corpo, que ensina a gente pela cachaça que a gente toma com o mestre, ali a cerveja, pela conversa. Né? Nessa ocasião, da segunda vez que eu pude ir lá no terreiro, a Fatinha pediu encarecidamente que eu levasse farinha de acarajé e dendê, que é difícil achar lá. Aí a gente ficou lá, eu fiz 200 acarajés, a gente ficou comendo acarajé, contando a história do acarajé, falando dos orixás e ouvindo essas informações tão significativas. Então, assim, seja na Umbanda, no Candomblé, no Jongo, no Samba, no Maracatu, seja no bolo que a sua avó faz, seja na feijoada que a gente come no dia de Ogum, né? Seja naquele copo d'água que a sua avó, a sua mãe botava na hora que rola a Ave Maria no rádio, nem sei se ainda existe. Essas são as maneiras com que os nossos corpos são ensinados pelos nossos. Na reza do rosário, quando a sua avó, quando a sua tia pega um rosário e diz: vou rezar uma novena para você. Né? O nosso corpo ele é ensinado na cantiga de Niná, na cantiga do Preto Velho, na voz do Exu que te manda um recado, né, Barbosa? É assim. É dessa maneira, né, que os terreiros, que a cultura afro-brasileira, ela se manifesta, ela se transforma e ela incorpora saberes na gente. Eu continuo aprendendo muito, muito, muito. Eu agradeço muito, muito. Agradeço aos meus amigos aqui, meus parceiros, que fizeram do meu corpo de garoto quando eu os conheci, transformaram o meu corpo num corpo político, num corpo que se entendeu dentro da cultura popular. Eu vinha fazendo coisas pela vida, mas foi dentro da companhia que essa luz, que era uma vela, se tornou um candeeiro. Digo para vocês que sou muito grato aos meus ancestrais pelo ensinamento que me dão, por tudo, de todas as formas, seja pelo meu preto velho que virou aqui em quase 30 anos sem virar no meu corpo, e ele virou aqui ano passado na live com a Memeia,
com o pessoal de Pinheiral. Eu em isolamento e meu preto velho tomou meu corpo aqui, depois de quase 30 anos sem virar. Ele queria me dizer alguma coisa. E alguém, na nossa história, na nossa ancestralidade, está sempre nos dizendo alguma coisa. Não é intuição só. É sabedoria do corpo. É sabedoria do corpo. Às vezes você fala, poxa, se eu não fizer, eu estava pensando em não fazer o negócio, fiz, deu merda, né? O corpo nos ensina, assim como a gente aprende por ele, ele também vai nos ensinando. Tem um dito que o pessoal diz, nunca foi intuição, sempre foi Exu. E é isso. Né? Então, assim, peço licença aos meus mais velhos, peço licença aos meus mais novos, aos amigos de longa data de pesquisa, aos amigos mais recentes de pesquisa, aos que são filhos de santo, que estão aqui também, aos que são meu pai e minha mãe, que estão aqui também. Né? Minha mãe é Ked, meu pai é Ogan. Eu não sei se o André está na minha telinha, não está aqui, mas se o André tiver a benção, ele também, né? Minha Ked Bianca, que está aí. Peço a benção aos meus irmãos e amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, né? Frank, Barbosa, Paulino, não são, Luciano, Giovanni, não são só amigos, né? São irmãos. Né? As meninas, Lola, Elaine, Mônica, Rita, são pessoas de uma história, de uma trajetória enorme na minha vida. A minha vida é tecida também por essas pessoas. Os saberes que hoje eu também posso, de alguma maneira, estar transferindo, eu recebi deles também. Eles também são parte da construção do meu corpo. Tá? E aí eu peço licença, então, a todos vocês, aos mais novos, que eu ainda não conheço, mas vou ter o prazer de conhecer, tá, gente? Estou vendo aqui alguns nomes, né? Mariana, Flávia, que são pessoas que eu não conheço. Tem mais gente aqui que eu não conheço, Jaque, uma coisa assim. Tem mais gente na outra banda aqui que não dá para eu ver. Peço licença à galera do Padê para fechar essa roda. E aí, eu fecho essa roda com um ponto raiz que não seca. Dedico esse ponto ao meu bisavô, à minha avó, à minha mãe e aos meus filhos e netos. Tá bom? Jongo já tá indo embora e eu também vou. Que lá vem barrado de aurora. Jongo já tá indo embora e eu também vou. Que lá vem barrado de aurora. A raiz do jongo é forte, não seca. Seu tronco ninguém tomba, tomba não. A raiz do jongo é forte, não seca. Seu tronco ninguém tomba, tomba não. Jongo já tá indo embora e eu também vou. Que lá vem barrado de aurora. Jongo já tá indo embora e eu também vou. Que lá vem barrado de aurora. A raiz do jongo é forte, não seca. Seu tronco ninguém tomba, tomba não. A raiz do jongo é forte, não seca. Seu tronco ninguém tomba, tomba não. Não seca, tomba não. Não seca, tomba não. Não seca. Não seca a vovó Maria Joana, não seca a voz de mestre Darcy. Não seca a voz de meu bisavô, seu Alexandre, e de minha avó Dorvalina. Não seca a voz e a presença de minha mãe Marli, do meu filho Tauan, da minha filha Duane, do meu filho Tati, do meu neto Hugo. Não seca a voz, o corpo do ensinamento dos meus amigos e companheiros da companhia folclórica, que na tessitura de amor, de afeto e conhecimento me deram muita informação, muita sabedoria. Não seca a voz nem o corpo dos meus companheiros do Padê, que estão sempre completando também as informações do dia a dia, como aprendizado no corpo. E é corpo e é João. Axá! Obrigada, Alexandre, nosso super querido. Ele não está aqui tão presente, gente, porque ele está mestrando. Aliás, está na hora, né, Alexandre? Porra, que luta.
Então, bom, é só você escrever tudo isso que você falou, já tá bom. Tá mais que bom. Então é isso, gente. Bom, o pessoal da produção tem que se encontrar, das artes, como é que é, gente? Fala aí, agora é com você. Vai